Hoje é a aula de ciências. Nós falaremos sobre os animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras e as vértebras formam a coluna vertebral. Existem animais que possuem coluna vertebral e existem animais que não possuem coluna vertebral, mas a gente vai falar apenas dos animais vertebrados, os que possuem coluna vertebral. O gato, por exemplo, possui coluna vertebral, as aves, a tartaruga, o sapo, o peixe são animais vertebrados. Os vertebrados, eles têm 5 classes, são divididos em 5 classes: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Os mamíferos, por exemplo, eles são chamados de mamíferos porque eles mamam quando pequenos. Eles se alimentam de leite, são amamentados pelas suas mães, possuem o corpo coberto de pelos, respiram por meio de dos pulmões, e a maioria se desenvolve no útero da fêmea. As aves, elas nascem de ovos, possuem bico, têm o corpo coberto por penas e asas, respiram por meio dos pulmões e a maioria pode voar. Tem algumas aves que não voam, mas elas possuem bico, possuem penas. Às vezes o bico não é grande, tem umas que possuem o bico maior, tem outras que possuem o bico menor, mas as aves têm penas. Os répteis geralmente nascem de ovos, possuem o corpo coberto por escamas, placas duras ou carapaças, respiram pelos pulmões. Os anfíbios nascem de peixes, possuem pele lisa, úmida e escorregadia. Ao nascerem, vivem na água e respiram por meio de brânquias. Depois de adulto, têm pulmões desenvolvidos e passam a viver na terra, geralmente em lugares úmidos, pois também respiram pela pele. Os peixes, eles vivem na água, a grande maioria respira por meio de brânquias, que retiram o gás oxigênio presente na água. Possuem corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa. Então, essa é a classificação dos vertebrados. Nós vimos que tem 5: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Os mamíferos, a gente pode classificar alguns animais mamíferos como elefante, macaco, cachorro, morcego. Morcego é o único mamífero que voa. As aves, a gente tem a águia, o tucano, a garça, temos também o pica-pau e outras aves. Os répteis, a gente tem o jacaré, a tartaruga, as cobras. Os anfíbios, a gente tem o sapo, perereca, a salamandra. Os peixes, tubarão e todos os outros peixes, eles possuem escamas e respiram por meio de brânquias. Então, hoje nós falamos sobre os animais vertebrados que possuem coluna vertebral. Até mais!